palavra de hoje aqui, amém? É a última. Então vamos orar. Pai, obrigado por tudo que recebemos aqui hoje. Obrigado pela tua palavra, obrigado por cada líder que se inscreveu para esse tempo, cada um dos meus irmãos que estão aqui. Ó Deus, que o Senhor venha com liberdade mais uma vez. Eu oro por ministérios renovados, por perspectivas novas, por novos posicionamentos para um novo tempo. Eu honro, Pai, a iniciativa dessa casa de promover um encontro como esse, de olhar para o Senhor, gerando novo tempo, multiplicando potencial. Então, Pai, venha, fale conosco, nos mova para o lugar que o Senhor tem para nós, apesar de mim, que a glória seja tua, oramos em nome de Jesus, amém. Queria que você abrisse a sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 4, nós vamos ler aqui inicialmente o verso 18, 2 Coríntios 4, 18, eu estou aqui com Felipe, que serve com a gente no ministério, serviu comigo durante muitos anos no ministério com jovens, hoje serve na igreja como alguém que tem feito muita diferença por lá. Ele saiu daqui da frente, eu acho que ele ficou com medo desse momento, tá? Que ele não queria ser apresentado para todo mundo, mas é um grande homem de Deus que tem feito muita diferença com a gente na igreja da cidade. Então vamos lá, 2 Coríntios capítulo 4, verso 18. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aqui o apóstolo Paulo, a primeira coisa que ele fala, já é uma coisa que não é muito hype, que não é muito pop hoje, que é fixar os olhos. Fixar os olhos numa única direção, não é algo hype. O mundo está nos convidando para olhar para várias direções o tempo todo. Somos seduzidos por oferta de prazer por todos os lados. Açúcar, cores, bebidas e drogas, até digitais, redes sociais e tantas outras oportunidades do nosso tempo, as plataformas de streaming e assim por diante. E aí Paulo está falando sobre o nosso desafio de colocar os olhos naquilo que é mais importante. Ele vai dizer, olha, tudo que se vê é tudo que se valoriza, tudo que se vê é tudo que todos celebram, tudo que se vê é o que a gente acha que é o que mais importa, mas ele vai dizer, o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O que você não vê é maior do que aquilo que você vê. Muitas vezes nós queremos liderar e queremos multiplicar o potencial e nós estamos olhando para todos os lados e nós queremos o quê? Ver o resultado imediato numa conta bancária, ver o resultado imediato no número de pessoas nas redes sociais, ver o resultado imediato no número de pessoas que vai participar num evento, ver o resultado imediato em coisas para agora e visíveis. Mas Paulo está dizendo, o que a gente não vê é mais importante do que a gente está vendo. E muitas pessoas estão sendo traídas, colocando o foco no lugar errado, por não perceber aquilo que é mais importante. E é interessante que, 2 Coríntios capítulo 4, Paulo está escrevendo para essa igreja, aliando mais um problema, de uma igreja que foi a igreja que mais deu trabalho para Paulo. Tá? São os corintianos, não é por acaso, né, gente? Não, desculpa, são os coríntios, tá? Mas tem uma conexão, né, gente? Tem uma conexão. E nesse contexto, que igreja, gente, se juntar todas as igrejas que Paulo liderou, fundou, interagiu, não dá o trabalho que essa igreja deu para Paulo. Tudo que tinha nessa igreja virava problema. Se Deus enchia essa igreja do Espírito Santo, o povo era cheio de dom, virava briga, virava vaidade, virava um achando-se melhor do que outro. Na hora da ceia do Senhor, gente, tem uma coisa santa. Lembrar da morte de Cristo. Lembrar que Ele vai voltar. Avaliar a nossa vida. Para ver se a gente tem caminhado no amor de Cristo. Discernir o corpo. Virava problema. Virava briga. Problemas de natureza da sexualidade. Paulo escreve, 1 Coríntios 5, soube de um irmão que comete imoralidade tal ao ponto de possuir a mulher do próprio pai. Quando ele vai escrever também 1 Coríntios 6, 2 Coríntios 6, que vai falar sobre a prostituição. Então aqui você vai ver
o tempo todo, Paulo está corrigindo o problema. Mas por quê? Tem um contexto. Que cidade era essa? A cidade de Corinto era uma cidade portuária. No contexto do mundo antigo, coloca a foto da cidade de Corinto, por favor. Ela era um estreito de terra que ligava a Grécia à península do Peloponeso. E esse pequeno estreito de terra era um estreito de 6 quilômetros. Hoje, nesse lugar, tem um canal. Para quê? Para que o navio que chega ali não tenha que contornar toda essa península para chegar do outro lado. E na época de Paulo, um navio parava de um lado, descia as suas cargas, ia até o outro lado e pegava um outro navio. Então, ali tinha comerciantes de todas as partes do mundo. Essa cidade, na época dos Jogos Istmos, chegava a ter 250 mil pessoas. E ali se reunia comerciantes, navegantes, turistas e pessoas que vinham vender produtos e serviços, e pessoas que vinham trazer também as influências dos seus povos, cultura, arte e filosofia. E ali tinha o templo, o grande templo da deusa Afrodite, onde 1000 prostitutas cultuais saíam no final da tarde para vender os seus corpos. Era como se fosse um carnaval de 12 meses. Era como se fosse uma Las Vegas sem fotos ou redes sociais para dizer o que acontecia lá. Onde os navegantes estavam longe de casa. Onde as suas famílias não estavam ali. E ali então havia uma abundância de oferta de experiências, de filosofias, de conhecimento, de prazer e de todo tipo de coisa. Tem alguma coisa a ver com o nosso tempo? Tem alguma coisa a ver com os nossos dias? E para essa comunidade, Paulo escreve: eu vejo que vocês têm um problema de falta de foco. Vejo que vocês não conseguem perceber, diante dos apelos desse tempo, o valor de uma vida para a glória de Deus com foco na eternidade. E Paulo então vai alinhar o coração dessa igreja. Eu creio que um líder que está distraído nos dias de hoje, um líder que perde o seu foco, um líder que não percebe a direção, aonde está o valor da sua vida, ele jamais vai multiplicar o potencial do reino de Deus. Ele jamais vai ter a sua vida, de fato, como algo de valor e gerando, multiplicando vida, gerando pessoas para aquilo que é correto. E aí então, nós podemos ver aqui, sabe, Paulo está nos alertando sobre o grande perigo da distração. O que é distração? Você sabe o que é distração? Queria colocar aqui a imagem de uma tortura romana. Tá? Distração é isso aí. Tá? Não pode colocar a imagem da tortura romana primeiro, por favor. Tem uma imagem de uma tortura romana que era aplicada para alguém que atentava contra a vida de um imperador. Era uma das sentenças cabíveis para um crime nesse nível, para que se tornasse um espetáculo público, para que ninguém mais se atentasse contra a vida do imperador, contra o Império Romano. E essa tortura, onde um cavalo era amarrado em cada membro do corpo humano, e ele corria em diferentes direções, até que cada membro desse corpo fosse arrancado, se chamava distratio, do latim, ou distraere, que é o que? Ser puxado em diferentes direções. Distração é ser puxado em diferentes direções. Distração é tensão em diferentes direções. Quem está distraído está sendo torturado, está sendo destroçado, está tendo a sua vida perdida, destroçada por causa do foco que ela tem em diferentes direções ao mesmo tempo ou o tempo todo. Ser distraído é ter partes do seu corpo arrancadas, partes de você arrancadas para lugares que não se conversam entre si, que não são compatíveis. E eu pergunto a você sobre essa sentença, esse significado sobre o nosso tempo. Nós vivemos o tempo das drogas digitais. Nós vivemos o tempo das apostas virtuais e do jogo do tigrinho. Outro dia eu cheguei numa igreja, um menino me perguntou: pastor, agora
as bets são legalizadas no Brasil. É pecado apostar no meu time? Neymar voltou para o Santos. É pecado apostar que ele vai ganhar o jogo hoje? Sabe? Porque é legal. O campeonato brasileiro é patrocinado por uma casa de apostas virtuais. Ah, não, tá bom. A gente já entende que não posso apostar. Tá? No contexto antigo, a sorte era um deus. Agora, será que quando a gente faz um post nas redes sociais, não é um tipo de aposta? Não estou dizendo que a gente não vai postar, mas eu posto e eu fico acompanhando quantas curtidas vai ter, quantas pessoas vão comentar, qual vai ser o engajamento, o que eu vou alcançar, quanto eu vou fechar, quantas vendas eu vou fazer, quantas inscrições eu vou fazer, aonde a minha influência vai chegar com um conteúdo que eu criei, postei e agora acompanho. Os jogos, gente, a indústria de Hollywood movimenta hoje 5, 6 vezes mais do que a indústria da música a indústria dos games movimenta hoje 5 ou 6 vezes mais do que a indústria de Hollywood e da música juntas. Em 2016 o mundo ficou pasmado, o mundo ficou assustado com um fenômeno, a final do campeonato de LoL. Alguém sabe o que é LoL? League of Legends. Um jogo, a geração Z já sabe do que se trata. A final desse jogo, transmitida, ela bateu uma audiência maior do que da NBA e da NFL juntas, Super Bowl. Sabe aquele estádio daquele time sem mundial lá em São Paulo? Já ouviu falar? Tá. Aquele estádio daquele time sem mundial lá, Allianz Parque. Aquele estádio ficou lotado para assistir a transmissão de uma final de campeonato de videogame. A final não era lá, mas transmitiu a final de um campeonato de videogame para aquele estádio e venderam-se todos os ingressos para assistir. Tá? Isso é o que os games fazem hoje em dia, como ele movimenta. Nós estamos vivendo uma era chamada, vou falar uma expressão difícil, capitalismo límbico. O que esse palavrão quer dizer? É a indústria da dopamina, é o comércio do prazer. Então o que se vende hoje, o que se compra? A atenção das pessoas, porque entretenimento é capturar a atenção. Quando você está assistindo uma série, antes você tinha um canal que passava um filme que você assistia aquele canal e a gente falava do canal maior do Brasil, do canal que vendia mais, o canal que tinha o maior Ibope. E você tinha um concorrente, um canal poderia estar concorrendo com outro canal. Hoje, a plataforma de streaming não concorre com outro canal, ele concorre com o seu sono. Eu já decidi com a minha esposa, quando a gente está assistindo uma série, que eu não vou parar de assistir o episódio no final do episódio, porque senão eu não consigo. Eu vou parar no meio do episódio, você já viu? O que acontece no episódio? São 50 minutos que nada acontece, tudo deixa para se resolver nos últimos 3 minutos, e você fica desesperado e não consegue dormir, você vai assistir o próximo. E no outro dia tem uma pessoa imprestável no trabalho. No outro dia sai a senha de Zacarias e Zacarias ficou a madrugada inteira assistindo um streaming e quando terminou, o algoritmo endemoniado sabe o tipo de série que você gosta, já te falou da outra e você já está preso na outra. É ou não é? Vê o influencer que você segue, aquela influencer de maquiagem, aquele influencer de gastronomia, aquele influencer que faz comida gourmet no micro-ondas, aquele influencer que fala que você vai ganhar 1 milhão em 6 meses, e ele vai gerando outro, e vai gerando outro, e quando você vê, você vai pegar o seu relatório, 8 horas de rede social no final do dia. Aí o John Piper diz assim, quando Jesus voltar, as redes sociais serão a prova de que a nossa falta de leitura bíblica não era falta de tempo. E aí você tem todo esse cenário. A OMS vai dizer o seguinte, que 70% das mortes do nosso tempo são provocadas por comportamentos modificáveis. Como você não fazer atividade física,
diminuir o açúcar, parar de fumar, parar de beber. Se você mexer nisso, se você melhorar a sua qualidade de vida e ter uma saúde emocional melhor, por exemplo, você vai morrer mais tarde. E aí, então, eu estava entrevistando uma doutora, uma psiquiatra, ela fala o seguinte, que ela não medica pessoas que não estão dispostas a mudar o seu estilo de vida. Pessoas que olham a conta bancária, fica 2 horas olhando as redes sociais e quer um remédio para dormir. Antes de dormir. Então, assim, pessoas que não estão dispostas a pegar um sol, a mudar a alimentação, a fazer uma atividade física, mas quer um remédio para diminuir a ansiedade. Aí a gente virou o povo que toma um remédio para dormir e um remédio para acordar no outro dia. Será que não podemos ser discípulos melhores de Jesus, mudando algo da nossa vida, para que Deus seja mais glorificado, para que a paz reine no nosso lar, para que os nossos casamentos não sejam destruídos, para que a nossa igreja avance, para que os nossos filhos sejam formados, pessoas extraordinárias, para que a gente cumpra o nosso propósito na sociedade, na educação, fazendo o nosso papel e em todas as áreas que Deus nos chamou para fazer? Há um chamado para nós. Você sabe qual que é o significado da palavra atenção? A palavra atenção, ao contrário de distração, é tensão em uma única direção. É toda a força que te puxa, toda a tensão que te move, tudo aquilo que exige o seu foco, exige a sua força em uma única direção. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, o problema não é tensão, o problema não é força, o problema não é pressão, o problema não é você dar do seu tempo, é você dar da sua atenção, o problema é aonde está o foco da sua vida. É por isso que nós temos um Cristo, em Mateus 22, quando ele é perguntado sobre a lei e os profetas, sobre o maior mandamento, e ele vai dizer: o maior mandamento é esse: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. E o segundo é semelhante a esse, ou seja, é na mesma direção: ame o seu próximo como a ti mesmo. Jesus está nos convocando, como líderes desse tempo, para colocar todo o nosso foco em Jesus. Porque nós vamos multiplicar aquilo que a gente é. Pessoas destroçadas estão multiplicando pessoas destroçadas. Pessoas perdidas sem foco estão multiplicando pessoas perdidas e sem foco. É tempo de colocar todo o foco da nossa vida em Jesus. É tempo de colocar redes sociais. É tempo de colocar toda a força, todo o potencial que temos numa única direção, em Cristo. E eu queria caminhar com você aqui nos conselhos de Paulo aos Coríntios, na segunda carta que ele escreve a essa comunidade, no versículo 4. Então, líderes que vencem distrações sabem que, primeiro, a grandeza está no servir. Ele não perde o foco. Ele não está simplesmente fazendo por fazer. Sabe por quê? Porque ele percebeu a grandeza do servir. Ele não está construindo um projeto de poder. Ele não está fazendo para ser visto, porque ele entendeu sobre a grandeza do serviço. Então foque o seu chamado. 2 Coríntios capítulo 4, verso 1. Portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Paulo está falando assim: eu não estou desanimado, eu não estou cansado, eu não estou no burnout, eu não queimei tudo. Você sabe o que é burnout? É a queima de todas as suas energias. Sabe por quê? Visto que temos este ministério que nos foi dado, não nos desanimamos. Você já ouviu alguém falar assim: eu estou cansado de estar cansado? Você já ficou cansado de ficar cansado? Você já voltou de férias, no primeiro dia suas pálpebras estavam pulando assim, ó. Você fala: gente, era para ser férias. Você já, meu Deus, você precisava dormir para trabalhar no outro dia e não conseguia dormir? Cansado de estar cansado? Paulo está falando: não desanimamos. Por quê? Porque temos um ministério que nos foi dado. Ou seja, nós fomos chamados para um ministério. E o que significa a palavra ministério aqui do grego? É diaconia. E o que é diaconia?
serviço. E aí tem uma outra definição, explicando melhor o que é serviço. É a especialidade daqueles que executam os pedidos dos outros. Aí Paulo fala assim: eu não estou desanimado, porque eu fui chamado por Deus para executar o pedido dele, servindo outras pessoas. E eu não estou desanimado por causa de gente. Não é que Paulo está no resort, não é que Paulo não precisa mais trabalhar, não é que Paulo agora tem alguns milhões investidos e ele vive dessa aplicação financeira, e ele pode viajar para onde quer, pode comprar o que quer, pode comer o que quer, e ele não passa privação. Aliás, 1ª e 2ª Coríntios tem 4 grandes listas de problemas e sofrimentos de Paulo, e nesses sofrimentos ele vai falar de naufrágio. Não foi só uma capivara que ele pegou no caminho, não. Tá, e demorou a noite inteira para chegar. O barco acabou, não sabia quem ia sobreviver. Ele vai falar de prisões, ele vai falar de noites que ele fica em lugar sem luz, que ele fica em lugar sem poder comer e se levantar para fazer as suas necessidades, dias e noites, amarrado em prisões. Ele vai falar sobre ser açoitado e ser dado como morto algumas vezes. Ele vai falar sobre não poder comer. Ele vai falar sobre ele ser perseguido nos lugares por onde ele passa. Ele é cancelado em vários lugares. Paulo está falando de muitos problemas, mas ele fala: eu não estou desanimado. Deixa eu te falar uma coisa. O desgaste, o burnout não vem por causa da quantidade de coisas que você faz, mas pelo foco que você tem naquilo que você faz. Na segunda-feira, a pessoa cansada não é quem trabalhou no final de semana, e a pessoa descansada é quem foi surfar lá no Havaí ou esquiar em Aspen. Sabe, talvez nessa segunda-feira você vai chegar no seu trabalho, você vai chegar na sua escola com aquele belo daquele sorriso no rosto. Você não vai acordar você não vai precisar ser acordado na segunda-feira, é você que vai acordar a segunda-feira. E você vai chegar no final de semana, vai ter gente que fez coisas maravilhosas, comeu nos melhores restaurantes, talvez você nem teve tempo, porque você teve que estar aqui 6 da manhã, saiu quase 2 e à noite você já tinha que estar de novo. Mas no final você viu um grupo de líderes que foi servido, você viu o testemunho de um pastor que ia desistir e não vai desistir mais, você viu pessoas se rendendo a Jesus no final, e você fala: é por isso que eu estou aqui. Eu me lembro, gente, que eu estava no último dia do Alto de Páscoa. O Alto de Páscoa é um evento que nós fazemos com 1.800 voluntários. O casting é de 800 voluntários. Atores, cantores, dançarinos, maquiadores, e todo o time ali de contracena, e todo o time da orquestra, músicas, solistas. Se a gente juntar, vai dar cerca de 800 pessoas. Não são atores que ficam o dia inteiro no spa com alguém fazendo a massagem nos pés e trazendo uma nutrição balanceada. São pessoas que durante o dia estão trabalhando, que pegam um ônibus, que pegam um Uber, que pegam uma carona, que entram no seu carro e que correm para a igreja às 6 da tarde, para às 8 da noite estar apresentando para 5.000 pessoas. E essa sessão acontece 11 vezes em dias seguidos. Nos últimos dias são 2 apresentações por dia, uma jornada de quase 12 horas. É tão puxado que a gente tem 2 Jesus na apresentação, que se um não aguentar, o outro entra. Porque teve uma vez que um quebrou o pé. E também para um revezar com o outro. Tem que ter 2 solistas para todas as músicas. E esse pessoal, sabe, minha esposa é uma das diretoras do espetáculo, ela acabou de me avisar no começo de janeiro que segunda, quarta e sexta, e às vezes segunda, quarta, quinta e sexta tem ensaio. Significa que a gente tem que ter uma logística para as crianças, uma logística para a alimentação, e as crianças que vão acordar no outro dia para fazer inglês, para ir para esportes, para ir para a escola, a gente vai ter que dormir um pouco mais tarde, e a gente vai ter que chamar alguém, a gente vai ter que deixar em algum lugar, a gente vai ter que levar para o ensaio, e essa jornada vai 3 meses. 800 pessoas fazendo isso. Você já viu isso acontecer na igreja? E eu me lembro que no último dia, na concentração, nós estávamos lá, a gente abre os ingressos, fecha os ingressos em 10 horas, 50.000 ingressos. E eu me lembro que a gente estava lá no último dia de concentração, tinha 2 irmãs chorando, as irmãs mais de idade chorando. E eu me aproximei, a gente sempre faz isso para ver como é que cada um está, para servir alguém, para orar com alguém. E eu pergunto: está tudo bem? Ela: está tudo bem. Eu falo: mas o que está acontecendo? Já está acabando, já é a última apresentação. Já era a última apresentação de toda essa loucura que eu acabei de contar. E sabe o que as irmãs falaram?
É por isso que a gente está chorando, é porque é a última apresentação. O choro não era porque estava cansada, o choro não era porque foi muito desgastante, a batalha espiritual foi tremenda e elas não aguentavam mais e agora nunca mais ia servir nesse ministério. É porque já estava chegando a última e agora só ia ter o ano que vem. Esse é o coração de uma igreja que não perde o foco. Ela percebeu onde está a grandeza e no final daqueles 10 dias nós vimos 1.600 pessoas se entregando a Cristo. Aleluia! E a igreja avança e nós avançamos em lugares onde nós nunca estivemos. Eu lembro de um dia que eu passei de 7 da manhã às 11 da noite fazendo entrevistas de batismo. A gente ia batizar quase 400 pessoas. E a gente começou então, todos os pastores, ministros que podiam, entrevista de batismo o dia inteiro. E eu me lembro que muitas vezes eu perguntei qual foi o primeiro dia que você entrou nessa igreja. E muitas pessoas diziam no alto de Páscoa. Eu descobri que quando não tem visão, uma igreja perece, mas quando ela tem visão, a igreja trabalha. Porque toda hora tem uma coisa nova para fazer. Quantos estão dispostos a colocar mais da sua força, mais do seu potencial, mais da sua energia, mais o seu talento, mais o seu know-how, para que Cristo seja glorificado, servindo pessoas e glorificando o Senhor aonde você está? Aleluia, que seja assim. Que seja assim, porque a igreja não pode ser carente do que Deus te fez especialista. Sabe, quando eu entro aqui, eu entrego o meu melhor para Deus, porque o meu foco está no mesmo lugar. Então foque o seu chamado. Sabe, porque quem está esgotado é quem? É quem está focado em si mesmo. Quem que é o ferido da igreja? Não fui visto, não fui reconhecido, não fui visitado, não fui percebido, não fui honrado. E agora eu estou ferido, ou seja, o foco sou eu. Aqueles que não estão cansados, não estão focados em si mesmos, estão focados no grande chamado em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Segundo, líderes que vencem distrações sabem o quê? Que o nosso fundamento é a verdade em Jesus. Então foque a palavra. Há muitos ensinos, há muitas influências, há muitos professores e mestres no nosso tempo, te ajudando a ter sucesso, te ajudando a alcançar o seu potencial. Mas aonde nós encontramos o nosso pleno potencial? Na palavra. 2 Coríntios 4:2, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus, ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos à consciência de todos diante de Deus. Paulo está falando assim, o que nos recomenda? Não é a minha frase de efeito, não é o curso que eu fiz. O que me recomenda? Não é que eu falo o que você gosta de ouvir. O que me recomenda? É a clara exposição da verdade. Avalie o que eu prego com a própria Bíblia que você lê. Avalie quem eu sou com a própria Bíblia que você tem. Paulo, ele fala para essa igreja, por exemplo, 2 Coríntios 11, ele vai falar assim, olha, tem alguém que está pregando um Cristo, um evangelho que é outro, mas vocês os toleram facilmente. Mas vem dizer que eu não tenho crivo de líder para falar para vocês. Mas esses super apóstolos, vocês estão aplaudindo. Aí Paulo vai dizer, posso não ser um bom orador, ou seja, posso não ter uma fala que prende a atenção de vocês. Posso não ser um bom orador, mas tenho conhecimento, ou seja, naquilo que mais importa, que é conhecer a palavra de Deus, e que ter uma vida de acordo com a palavra de Deus, ninguém pode falar nada. Paulo está falando, vocês estão perdendo o foco. Vocês não querem seguir a Cristo, vocês querem uma palavra que reforce o seu comportamento. Vocês querem uma palavra para os seus desejos. Então, se você quer multiplicar o potencial, você precisa vencer a distração com a palavra, com a clara exposição da Escritura. Não distorcer a palavra para provar um comportamento, não distorcer a palavra para aprovar, validar uma direção que você tomou. E é muito interessante que muitas igrejas, muitos lugares têm focado no conteudismo. Deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia não foi escrita para te dar conhecimento, a Bíblia foi escrita para mudar a sua vida. Sabe, vamos ter exposição bíblica clara, para quê? Para que ao ouvir as pessoas creiam e que ao crer sejam transformadas.
Mas a mesma verdade, tem muita gente pagando caro pelo que a Bíblia dá de graça. Sabe, gente, não sei se tem esses problemas nas pessoas que você lidera, mas vê se tem. Olha essa pesquisa, talvez você já viu essa pesquisa, os resultados dela em algum lugar, mas é a pesquisa do Centro de Engajamento Bíblico. Ela vai avaliar o resultado do que acontece na vida daquelas pessoas que leem a Bíblia mais do que 3 vezes por semana. Não é a caixinha de oração, não é a Bíblia aberta da sorte, é você ler a Bíblia mais do que 3 vezes por semana, é uma constante de leitura bíblica. Não sei se tem solidão, se as pessoas se sentem solidão. E essa pesquisa vai dizer que sentir-se solitário, quando você lê a Bíblia mais do que 3 vezes por semana, cai 30%. Problemas com raiva, 32%. Amargura nos relacionamentos, 40%. Alcoolismo, 57%. Sexo fora do casamento, 68%. Sentir-se espiritualmente estagnado, cai 60%, ver pornografia cai 61%, compartilhar a sua fé aumenta 200%, discipular outros aumenta 230%. Quem aqui pode aplaudir a palavra de Deus, que é infalível, que é poderosa, que é imutável, que cumpre o propósito de Deus? Sabe, invista tempo para que as pessoas leiam a Bíblia. Não existe discipulado sem Bíblia na mão. Sabe, se eu estou discipulando sem Bíblia na mão, não, mas eu estou ajudando ele a destravar o destino, sem Bíblia na mão. Estou ajudando ele a multiplicar o grupo, mas sem Bíblia na mão. Eu não estou formando pessoas que são discípulos de Jesus, eu estou ensinando ele a executar uma tarefa. Nós temos que focar em se tornar, e não apenas em fazer ou saber, mas em se tornar. Porque Jesus, quando enviou os discípulos, ele fala, ensinando-os a obedecer. Obedecer é o quê? Eu só pratico a parte da Bíblia que eu acredito. É você conhecer e praticar, porque você agora tem uma nova crença. Porque agora você mudou o seu jeito de viver à luz das Escrituras. Gente, eu me lembro, sabe? Eu trabalhei muito o ano passado para que o meu filho de 13 anos entrasse numa jornada de leitura bíblica. Eu me lembro que o ano passado peguei um plano de leitura do Bible Project junto com a YouVersion, onde os devocionais dos livros eram introduzidos com um vídeo no YouTube falando sobre o que o livro era. Olha que legal, olha que ideia genial. E aí eu então peguei as cartas de Paulo, um plano de leitura de 60 dias, e mostrei para ele, você vai ler aqui, você vai ticar a sua leitura aqui, e aonde eu estiver no mundo. Ano passado eu viajei para 9 países, eu viajei bastante. Eu não estava sempre em casa. Aonde você estiver no mundo, você vai contar para mim o que Deus falou com você. Tem uma conversa dentro desse aplicativo, é como se fosse uma rede social de leitura bíblica. E a gente foi fazendo, às vezes ele falhava, mas eu me emocionei muitas vezes quando ele, por exemplo, quando ele lê Romanos 13. Ninguém falou para ele. Não fui eu que falei que ele estava fazendo uma coisa feia. Não fui eu que falei que se ele fizesse isso, Deus ia ficar triste com ele. Não fui, sabe, ele leu a Bíblia. A Bíblia mudou quem ele era. E eu lembro de um dia acordar de manhã, eu estava em outro fuso horário do mundo, e ele coloca, pai, hoje eu li Romanos 13, que fala que nós temos que nos submeter às autoridades. E eu percebi que eu não tenho vivido em submissão a Deus. E eu quero mudar isso, eu vou fazer um jejum sobre isso. Você pode orar por mim? Quanto vale você ter alguém que cresce à luz da palavra? Sabe, nós temos que aprender o valor da palavra, nós jamais devemos menosprezar o que a Bíblia pode fazer na vida de alguém. Ela foi entregue para nós a um custo muito alto, para que os propósitos de Deus se cumpram em nós, para a gente trocar ela por qualquer ensino desse tempo. Eu tenho um amigo que é dono de uma agência de publicidade, e ele tem um cliente que é um dos professores do nosso tempo, que está ajudando as pessoas a terem sucesso. E ele não é crente, esse professor que é... Sabe, você entende esse professor do nosso tempo? É um cara que ensina sobre psicologia, mas nunca fez psicologia. É um cara que sabe, domina a PNL para saber como é que engaja você em uma missão, em uma, sabe, é um método para você ter sucesso. E ele falou assim, olha, você conhece a Bíblia, esse professor, você poderia colocar uns versículos bíblicos na minha palestra?
Ou seja, põe um pouquinho de Bíblia aí para eu enganar uns crentes avisados que nem lê a Bíblia. Porque está crescendo no Brasil o número de crente. Olha aqui, gente, que absurdo. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Se na sua liderança da sua igreja, se na sua liderança do seu grupo, se na sua liderança do seu ministério, as pessoas leem mais a Bíblia for valorizada no que você faz, você está indo no mesmo foco, você está cumprindo o grande mandamento de amar a Deus e amar a palavra dele e amar o seu próximo, e Deus vai fazer aonde você está o que ensino nenhum vai fazer, o que você não é capaz de fazer, o que método nenhum faz, é o próprio Deus transformando as pessoas. Não perca esse foco. Terceiro, líderes que vencem distrações sabem que a revelação de Cristo transforma vidas, nos transforma. Então foque em quem Deus é. O prazer que buscamos em muitos lugares está na revelação de Cristo. 2 Coríntios 4:6, pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ele mesmo brilhou em nossos corações, a luz dele raiou dentro de nós. Deixa eu te falar uma coisa, você não se converteu porque seu pai era crente, você não se converteu porque alguém te insistiu muito com você e você foi à igreja, você não se converteu por causa da placa de uma igreja, você se converteu, não foi porque um pregador foi muito bom na exposição da Bíblia e você se converteu, foi porque a revelação de Cristo aconteceu dentro do seu coração. E a revelação de Cristo dá para nós a satisfação que nenhum lugar pode dar. É interessante que hoje nós vivemos uma mudança de era. É a mudança do homem religioso para o homem psicológico. O que é o homem religioso? O homem religioso, ele tem uma convicção que ele precisa ser salvo. Ele precisa de um Deus. Ele precisa de um ensino sobre esse Deus, ele precisa de uma comunidade, para quê? Para ser salvo. Esse é um homem religioso. E um homem psicológico, o que é um homem psicológico? Ele não nasceu para ser salvo, ele nasceu para ser satisfeito. Isso tem mudado o comportamento das pessoas numa igreja, num ministério, num discipulado. Ele quer alguém que fale do jeito que ele gosta. Ele quer alguém que lidere de uma forma que produza os resultados que ele deseja. Ele quer ser parte de um ambiente para satisfazer os seus próprios desejos. Ele não precisa ser salvo. Ele tem uma arrogância. Eu não preciso de nada. Eu estou aqui para satisfazer os meus desejos. Eu não preciso mudar quem eu sou. Então as pessoas estão sendo traídas pelos seus próprios desejos, pelo prazer. E é muito interessante que a Anna Lembeck, ela vai dizer o seguinte, que nós precisamos discernir entre a alegria passageira, o prazer momentâneo e a satisfação plena. Ela não é cristã, ela é uma psiquiatra que está no Vale do Silício. E o que essa mulher está fazendo no Vale do Silício? Ela está atendendo os seus clientes que têm os melhores empregos do mundo, que são donos das companhias mais ricas do mundo. Pessoas que podem viajar para onde quer, comprar o que quer, comer o que quer, vestir o que quer, andar no avião, no helicóptero, no jato que quiser. E o que elas estão fazendo sendo atendidas pela doutora Anna Lembeck, que escreveu Nação Dopamina? Elas estão procurando essa doutora para se libertarem dos seus vícios miseráveis. As pessoas que têm o que a maioria das pessoas desejam estão cheias de vícios miseráveis, porque estão distraídas em tudo que é proposta de prazer dessa vida e estão transbordando deles, mas não encontraram a satisfação plena. Sabe, muitas vezes o nosso desejo, muitas vezes a sedução do pecado que lutamos, a luta por uma vida de santidade, é o quê? É uma falta de revelação, de experiência, de conhecimento, de relacionamento com Deus. Muitas vezes é isso que nós estamos vendo. É por isso que a gente não precisa de mais um programa na igreja, a gente precisa de mais revelação de Cristo. Se é por meio de um programa, amém. Mas o que nós precisamos é de mais revelação de Cristo. É por isso que a gente não tem que focar em apenas dar disciplinas espirituais para as pessoas. Por quê?
Porque se a disciplina fosse o foco, os fariseus eram o exemplo. O foco não é disciplina, é relacionamento. É por isso que o Luengo vai dizer que aonde nós encontramos o prazer, aonde nós encontramos uma revelação para uma grande formação. Luengo vai dizer: os profetas são forjados nos desertos dos jejuns e não nas iguarias dos banquetes. Os atrasos divinos e as disciplinas do deserto estão te preparando para cumprir o seu destino. Amém? Os atrasos divinos e as disciplinas do deserto estão te preparando para cumprir o seu destino. E por último, líderes que vencem distrações sabem que o poder é de Deus e também a glória é de Deus. Foque no que Deus faz. Foque no que Deus faz. Versículo 7: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. O poder que a tudo excede vem de Deus e não de nós. Nunca menospreze aquilo que você está fazendo, sendo usado por Deus aonde você está. O mundo está focado na performance, mas tem um poder de Deus sendo liberado num vaso de barro, num vaso que é desprezado pela sociedade, num lugar que é desprezado na sociedade. Eu me lembro que uma tarde eu deixei minha esposa na igreja, estava plantando uma igreja em São Paulo. Ela foi atender uma alta executiva de uma multinacional que começou a frequentar a igreja. Eu fiz uma logística para ficar em casa, a igreja não tinha nenhum funcionário. Eu fiquei com as crianças, ela ficou na igreja atendendo essa mulher. E no final da tarde ela me liga, ela estava aliviada. Ela falou: Marcos, quando eu comecei a conversar com essa alta executiva de uma cidade como São Paulo, a mulher ficou endemoniada completamente. Ela estava sozinha na igreja, não tinha ninguém. E ela orou, ela teve uma experiência de libertação com essa mulher. A mulher foi liberta, ela aconselhou e aquela mulher saiu em perfeito juízo. Depois nos convidou para ir na casa dela, para entrar em todos os lugares, para saber o que na vida dela tem dado liberdade para a entrada de demônios. Ela ia tirando as coisas, depois abriu a casa dela para uma experiência de 7 semanas estudando a Bíblia com casas de paz. Ela foi batizada para a glória de Deus. E deixa eu te falar uma coisa, aquela tarde de aconselhamento e libertação não está em nenhuma das redes sociais. Não está em nenhuma transmissão de streaming. Não tem nenhum lugar que está, mas nenhum psicólogo poderia fazer, nenhum CEO poderia fazer, nenhum coach apenas com experiência de coach poderia gerar. É só o poder de Deus que faz, e a glória é de Deus. Não menospreze aquilo que gera glória para Deus aonde você está. Não menospreze o impacto do ministério que Deus te deu. Aleluia! Nunca menospreze o impacto de uma palavra pregada, um aconselhamento feito, um voluntariado nos bastidores, um encontro de oração. Deus faz grandes coisas em vasos de barro, em encontros pequenos, em lugares menosprezados. Deus está fazendo algo que não acontece em lugar nenhum na sociedade. E também nunca diga não para algo que Deus te chamou para fazer, e você, na sua autocomiseração, na sua fuga do seu lugar de dependência de Deus, porque você quer ter o controle de tudo, você fala: não é para mim porque eu não sou capaz. Isso parece uma frase humilde, mas é uma frase de idolatria, porque você está apegado tanto a você e ao que você pode fazer, que você não tem coragem de ir para o seu lugar de dependência de Deus e ser exposto, porque talvez Deus não faça. Sabe, a idolatria da autoimagem, a idolatria da reputação pessoal tem dominado o nosso tempo. Nós vamos estar num lugar, numa sala de aula. Ei, você que está numa sala de aula, falar aqui para a galerinha da geração Z, tem uma galerinha aqui, ó, vi um monte aqui, a mão mais, era para cá, né? É aqui. Sabe, você não está numa sala de aula para fazer um curso superior, você está lá para fazer discípulos. Enquanto isso, você vai ter um curso superior. Quem tem que ficar preocupado não é seu pai, porque você pode se perder na faculdade. É o diabo, porque você entrou lá e quando você entrou chegou o avivamento. E você não tem que ficar preocupado se você vai virar meme, se as pessoas vão vir ou não vão vir. Porque o poder é de Deus e a glória é de Deus. Se a glória não é sua, a crítica também não é sua. Você está ali para fazer o que Deus chamou para fazer.
E não, se não te derem ouvido, e se você for ridicularizado, essa parte não é com você. Você não está idolatrando o que vão fazer por você. Você está focado em produzir glória para Deus, em cumprir o propósito dele aonde você está. Quando te chamarem para pregar é a mesma coisa. Quando te chamarem para cantar é a mesma coisa. Quando te chamarem para o teatro é a mesma coisa. Quando te chamarem para começar algo novo, dar uma aula, eu vou estar lá, eu vou me preparar. E quem faz não é o meu preparo, é o meu natural que tem que ser feito. Mas aquele lugar tem algo que vai acontecer, que é a glória de Deus que vai se manifestar. Eu fui pregar o ano passado numa cidade, num país chamado Luxemburgo, que pela minha ignorância geográfica eu achei que era uma cidade e é um país, com 600 mil pessoas apenas, que apenas 300 nativos são convertidos à fé cristã. E naquele lugar, eu estava pregando na igreja do pastor Oséias, que é a segunda maior igreja do país, com 300 membros. E eu me lembro que no final da pregação, ele fazendo aniversário de 3 ou 4 anos da igreja, a gente passou o final de semana juntos, foi treinamento de líderes, culto de jovens, culto de sábado, culto de domingo, no último culto, vieram 17 pessoas à frente para a glória de Deus. E ali tem pessoas que falam 5 idiomas, pessoas da Itália, da França, da Alemanha, porque é todo mundo do lado do outro, e ali tem uma oportunidade muito grande para altos salários, porque é um dos maiores salários da Europa. Então as pessoas vêm de vários lugares. E ele, como pastor brasileiro, está servindo as nações naquele lugar. E ele era um jogador de futebol, e ele assumiu uma igreja porque não tinha pastor, e Deus está fazendo um avivamento lá com um cara que simplesmente disse, eis-me aqui. Não tinha ninguém para ordenar ele pastor quando ele terminou o seminário online, que não tinha nenhuma escola teológica no país dele. Teve que ir uma junta de pastores do Brasil para ordenar ele pastor lá. E eu me lembro que no final do culto, por meio dessa influência que Deus tem dado ao pastor Oséias, um rapaz tenta me comunicar algo, eu não entendo direito o que ele está falando, aí vem mais alguém, eu consigo conversar com ele, e ele vai dizer uma coisa, foi a primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica, e foi a primeira vez que eu entendi o português. Ele é um italiano que entrou numa igreja evangélica pela primeira vez, que não sabia falar português, mas que entendeu a mensagem. Eu não sei qual foi a mensagem que o Espírito Santo falou para ele, mas no final ele estava na frente, com certeza não era só a mesma que eu estava pregando. Foi algo que Deus falou ao coração dele. E gente, eu vou te falar todas as palavras em italiano que eu sei falar. Pizza, mamma mia, bravo, bravíssimo, tchau, que é oi e é tchau também. Amor é mio, né? Acabou meu italiano. Eu não sei falar italiano, mas o Espírito Santo sabe falar todos os idiomas. Aleluia! Aleluia! É claro que se Deus me mandar para uma missão na Itália, eu não vou ser assim, um picareta que vai dizer, não precisa aprender italiano. Deus vai fazer. Sabe? A gente não pode ser Jonas dormindo no barco, a gente pode ser Jesus dormindo no barco, porque a gente não tem ansiedade. Mas não é Jonas que é um despreparado que está indo para o lugar errado. Faz sentido? Eu tenho que me preparar para o lugar que Deus me envia. Mas tem coisa que você pode se preparar o tanto que você for. Deus vai te colocar lá. O seu preparo não é suficiente. É Deus que vai fazer e a glória vai ser dele. E você não vai ficar com medo de ser exposto, porque se a glória é dele, a crítica não é sua também. Amém? Você vai entregar para ele. E eu queria ministrar ao seu coração, gente, nós vivemos a era do transtorno da ansiedade. Nós vivemos a era do burnout. Nós vivemos a era da depressão. Saúde mental é uma pandemia do nosso tempo. E líderes, pastores têm sido vítimas desse tipo de doença do nosso tempo. E Paulo, ele atravessa por tudo isso com prisão, ele atravessa pressão, ele atravessa todo tipo de sedução e distração do seu tempo. Mas ele não é atingido, e quando ele está no final, ele está dizendo, combati um bom combate. Ele não combateu todos os combates, ele combateu o bom combate. Por quê? Porque ele sabe fazer gestão de energia. Sabe, Deus não te chamou para dar fruto o tempo todo. Deus te chamou para dar fruto na estação certa. Inverno é gestão de energia. Paulo, ele sabe gastar energia no lugar correto. E ele fala, eu terminei a carreira.
A ansiedade não me parou, a depressão não me derrubou, nada me tirou do foco. Eu não fiquei muito seduzido pelo prazer, pelo poder e pelo dinheiro no meio do caminho e não consegui terminar. Eu terminei a carreira e eu guardei a fé. E eu quero declarar que assim vai ser na sua vida, assim vai ser na sua história, assim vai ser na sua casa, assim vai ser na sua liderança. Eu queria que você ficasse em pé e eu quero declarar aqui o que Paulo vai declarando em 2 Coríntios 4, a partir do verso 8, é o que vai acontecer na sua vida. É o que vai acontecer na sua história. O diabo não vai te mandar uma cesta de café da manhã porque você está cumprindo o seu ministério. Vai ter ataque. O mundo não vai aplaudir o ministério onde Deus está transformando vidas e pessoas estão sendo libertas e discípulos de Jesus estão sendo formados. Você vai ser pressionado, você vai ser atacado, mas em todos esses lugares o nome de Deus será glorificado. Nada vai paralisar você. Você vai cumprir o seu propósito. Você vai viver o que Deus tem para você aonde você está. E Paulo então vai dizer, receba essa palavra como sendo a história que Deus vai fazer por meio de você, de todos os lados. Somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre o nosso corpo morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados, dia após dia. O mundo está em burnout, mas você está sendo renovado dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aleluia, aleluia, aleluia. Você não será destroçado pela distração, você destroçará a distração, cumprirá o seu propósito e vai dar glórias para Deus. Você não vai perder o seu foco, você vai multiplicar o seu potencial, cumprindo o seu propósito para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, aleluia! Deus já te deu a palavra, Deus já te deu a visão, Deus já te deu a unção. Abre essa boca cheia de dente e vá fazer o que Deus mandou você fazer. Sabe que Deus está querendo dessa geração homens posicionados, como João Batista, os profetas, com os olhos cheios de chama de fogo. Que a vida cristã não é apenas contemplativa, ela é produtiva. Quando você caminha com Deus, você quer fazer a diferença, você não se conforma com o mundo à sua volta. Mas eu vou te dizer uma coisa, Deus tem o melhor para você. Ele tem um caminho de segurança, Ele tem um caminho de bênção, Ele tem um caminho de paz, Ele tem um caminho de salvação, Ele tem um caminho de restauração para a sua vida.